Quanto custa para um consultório a falta de um paciente e como prevenir? Então vamos lá. Eu falei anteriormente, né, a importância de uma hora de trabalho, né, saber a hora clínica. Então, se o paciente falta, a sua hora clínica custa R$ 200, você perdeu R$ 200. O legal de saber a hora clínica, porque você pode calcular mais ou menos, quanto que eu preciso ganhar por mês? Eu preciso ganhar R$ 20.000, então eu preciso ter 20 pacientes, por exemplo, ganhando a minha hora clínica. Se eu tiver 20 pacientes no mês ganhando minha hora clínica, eu consigo pagar todas as minhas contas. Você pode pensar dessa forma também, Uhum. legal, né? Sabendo que a gente tem que colocar um pouquinho a mais, porque algumas coisas podem acontecer no meio do caminho, mas tem que ter no mínimo 20. Né? Então você perdeu, né? O paciente faltou, você perdeu aquele valor. E se perdeu aquele valor, você vai ter que ganhar aquele valor. Por isso que você tem que ter procedimentos que você tenha um lucro bem maior, porque é nesse momento que faltou e etc. Agora, como que você pode prevenir? Existem várias técnicas, né? Eu vou falar algumas delas. Por exemplo, tem paciente que você marcou, a gente já manda um WhatsApp. Né? Manda um WhatsApp falando da consulta e tal. Um dia antes, a gente manda um WhatsApp ou liga, dependendo do paciente. Porque tem paciente, às vezes, que não tem WhatsApp, principalmente os pacientes mais idosos. Liga. Só que tem paciente que mesmo no dia anterior, ele confirmando, ele ainda acaba faltando. Esses pacientes você seleciona. No dia da consulta, você vai mandar o WhatsApp para confirmar, para a gente não ter erro. E o que eu faço também? E ainda tem esse, mesmo você confirmando no dia, ele ainda às vezes falta. Esse paciente, eu agendo ele de duas formas. Uma é o último paciente, que aí eu vou mais cedo para casa, para ver a família, então para fazer exercício, fazer uma outra coisa. Ponto. O outro, o que eu faço? Antes desse paciente que falta, eu coloco um paciente que eu estou fazendo vários procedimentos. Eu tenho que fazer restauração, tenho que fazer um monte de coisa, é um orçamento grande. Porque eu só libero ele na hora que o outro chega. Eu calculo mais ou menos ali o procedimento. Porque se ele faltar, eu continuo com aquele paciente. Falo com ele, dá pra gente, o paciente faltou, dá pra gente continuar. E aí eu não perco dinheiro dessa forma. Entendeu? Muito importante também é a primeira consulta. É você esclarecer para o paciente, né, que é interessante até por escrito mesmo, as normas do seu consultório. A importância de não faltar, para não atrapalhar o próprio tratamento, explicar tudo isso, avisar antes e etc. No Brasil, a gente não tem muito costume de cobrar quando o paciente falta, é diferente dos Estados Unidos e etc. Não é Sim. muito comum. Então, dá para até fazer, mas aí é de perfil de cada um, entendeu? De perfil de cada um. Eu não faço. Então é importante. E é importante, já falando da comunicação, uma dica bem interessante, a gente falando de comunicação, é importante você ter uma comunicação muito clara com o paciente. Eu me comunico bastante com os pacientes. Eu me lembro, quando eu fiz o primeiro curso lá de gestão há 15, 20 anos atrás, um amigo meu que trabalhava comigo falou: pô, tu é maluco, cara, você manda 10 cartas, 10 cartas, às vezes mais por ano para os pacientes. Tu é louco, cara, eu não mando nem para aniversário. Ele falou: pô, me fala aí, que cartas são essas aí? O paciente chega, isso é uma dica de ouro. Eu não tenho. Meus pacientes, a maior parte dos pacientes são indicados por outros pacientes e é o melhor paciente. O que eu fazia? Hoje em dia eu faço com WhatsApp, outras formas, né? Primeira carta, o paciente chegou, eu mandava uma carta de boas-vindas, explicando todo o esquema de prevenção e etc, de boas-vindas do consultório, que a gente vai fazer o melhor trabalho possível, etc. Isso o paciente já sentia uma segurança, era uma coisa assim que pá! Paciente, início de tratamento, final de tratamento.
aniversário, Dia da Mulher, Dia das Mães, nasceu, morreu, casou, Natal, vou para um congresso. Eu mandava quando ia dar uma aula, ou então ia me aperfeiçoar, fazer um curso de pós-graduação novo, mandava. Então, e aí vai, são várias. Hoje em dia eu faço a mesma coisa. Você não sabe como é um impacto grande com o paciente quando ele chega pela primeira vez e recebe um WhatsApp desse. Uhum. Uma outra coisa que eu faço cirurgia. O paciente fez cirurgia, no dia seguinte, ou eu ligo, eu mando o WhatsApp, perguntando como ela tá, como ele tá, como é que tá o pós-operatório, se precisar, entre em contato, manda mensagem. Isso não tem preço. Só em fazer isso aí é uma técnica de marketing. Eu no consultório eu não utilizo muito. O meu marketing é mais um marketing interno. Esse que eu acabei de dar exemplo para vocês. Hoje em dia eu tenho até Instagram. Você tem que ter Instagram, tem que ter site, tem que ter isso tudo. Né? Se forem ver no meu Instagram, né, na realidade eu contratei um tempo uma menina que era o básico que ela mesma fazia. Na realidade não tem nem tanto retorno com o Instagram. Porque na realidade eu tenho muito paciente, não tem nem... na realidade não tem nem... Não dá... Eu tenho muito paciente, eu não consigo a demanda que eu tenho, entendeu? Agora eu tô até com outro profissional que eu vou melhorar um pouquinho mais para minha assistente ter um pouco mais de paciente e, na realidade, também mais para selecionar, né? Eu consegui pacientes, né, mais de implante, mais do que eu tenho um lucro maior. Aí agora é um novo passo que eu tô passando, comecei agora, o Instagram vai começar a melhorar um pouco, entendeu? Então é a dica que eu dou de você ter esse marketing interno aí, interno. O interno ele engloba várias coisas, né? O interno também da tua própria equipe, né? Que é importante treinar a equipe, treinar a equipe, porque quando o paciente chega, ele não sabe quem você é. E a recepção é tudo. Se você tem um mau atendimento, o que o paciente vai achar? Vai achar que você é um mau dentista. E na hora o que vai acontecer? Você vai dar um orçamento e ele vai achar que está caro. Mas se ele já teve uma recepção boa, já desde o Instagram, desde um bom telefonema e etc., do telefone, né, da recepção, toda aquela recepção, quando ele chegar, ele já vai saber que, pô, esse dentista é bom. Ele nem sabe que você é bom, mas é a percepção que ele teve. Entendeu? E aí você realmente pode cobrar o seu valor. Porque senão você não consegue cobrar o seu valor. Principalmente se você é um profissional que, como eu, me dediquei a vida inteira à minha profissão, fiz mais de 4 pós-graduações, fiz mestrado, dou aula há 20 anos. E não dá para cobrar mesmo preço de um recém-formado. Mas cobrar um preço maior não é fácil também. Então tem que ter um conjunto de fatores, né, de marketing para poder você conseguir.